eu sou agente pastoral da Regional Rondônia, também da articulação da Amazônia, e também sou uma encantada por esse projeto da jornada, né, que eu acho que não só a CPT, mas outras organizações, né, como Liga, as próprias organizações indígenas, né, as próprias comunidades descem esse processo junto da CPT, mas eu acho que a minha fala é mais no sentido da gente também refletir, né, como isso traz para a CPT as conjunturas, né, agrárias, territoriais, espirituais, dos povos das comunidades têm tecido nas suas vidas, nos seus modos de fazer. O estado de Rondônia é um dos estados que mais tem conflito agrário, que mais assassina povos indígenas, que mais são assassinadas qualquer tipo de possibilidade de vida para essas populações que vivem por território, não só a morte física, mas a falência mesmo da falta de oportunidade, de política pública, de um lugar seguro. E quando a gente olha essa agrariedade, essas territorialidades que são tecidas dentro e fora do campo, do campesinato brasileiro, ou campesinato amazônico, a gente consegue, a partir desse olhar, que é muito simples, inclusive o memorial de vida, ele deve ser publicado, e deve ser um instrumento também para passar para as universidades públicas, para ser instrumento de pesquisa, não só para as universidades, mas para a própria CPT, né? Olhar como esse processo acontece nos territórios a partir de desenhos, a partir de falas, a partir de olhares, sonhos, né? Como a nossa companheira já colocou. Eu acho que é isso que a juventude traz, né? Não só na jornada, mas a própria juventude do Ceará também traz os seus sonhos. Então eu acho que essa tentativa é uma tentativa de fazer muito o que Nego Bispo dizia, né? Antes que queimem as escritas, não queimem as oralidades. E para queimar as oralidades, são corpos que são assassinados, são vozes silenciadas, é juventude que não tem mais perspectiva de vida daqui a 50 anos. E o que vai ser daqui a 50 anos, os próximos 50 anos, não só de CPT, mas luta pela terra e pelo território, né? Luta por uma vida digna, pelo bem viver, né? Então eu acho que é só parabenizar a nossa juventude pela coragem, pelo ânimo, né? Pela esperança de estarmos aqui nos 50 anos de CPT, celebrando mais anos, porque isso aqui mostra que o futuro é possível, está construída pelas nossas próprias mãos, do jeito que a gente quer, né? Com as vivências que a gente traz aqui dos nossos territórios, dos nossos biomas. Eu acho que tudo isso faz parte mesmo de um olhar, não só da CPT, mas junto com as comunidades, o fazer dessa luta por terra. Então, por terra, por território, pelas águas, pelas florestas, a gente tem dito isso. Então, assim, é mais um convite, né? Conheçam o trabalho da Educomunicação. Esse material também será disponibilizado nas redes sociais. Sigam o Grupo REC, né? Sigam também as nossas produções, temos muito podcasts, vídeos, tudo isso a partir dessa jornada que não tem tempo de terminar. É uma jornada mesmo de luta até a gente conseguir dar conta de tudo. A gente vai continuar lutando porque não falta coragem. E eu acho que é com essa coragem que a gente anima para esse congresso da CPT, que dialoga sobre essa insistência da juventude em dizer por si só o que se sonha. Então acho que é isso. Da CPT Professor, lá na Paraíba, acho que com certeza as duas experiências ela traz bastante elementos importantes para resgate e fortalecimento da cultura do povo nojento, sobretudo da cultura camponesa. A Pastoral da Terra do Professor já tem uma história também de formação com a juventude, mais de 25 anos, e de formação, trabalho com jovens, inclusive hoje eu já estou jovem 4 pontos alguma coisa, já mais de 40 anos, mas há mais de 20 anos atrás eu comecei esse processo de formação da CPT, junto com o Thiago, Márcio, formamos, por exemplo, monografia. Quando chegamos na universidade, já tinha uma experiência, já tinha uma consciência de classe e já carregava a identidade camponesa. Por isso, a importância de dar espaço, não dá, as garantias para protagonismo da juventude, porque elas têm conhecimento, carregam conhecimento e podem ajudar a transformar a sociedade. Porque, infelizmente, os institutos das universidades podem já ter melhorado e
tem muita juventude rebelde, tem muito professores que ajudam nesse despertar da consciência, mas ainda é um espaço de podar, de limitar. Por exemplo, na minha cidade tem o IF, onde a juventude sai do campo para estudar, para se formar, para ir prestar serviço às usinas de cana-de-açúcar. Ou então preparar para a construção civil. Então é moldar, é transformar aquele ser que poderia estar lutando em prol do seu local, do seu território, da sua comunidade. E a nossa briga é garantir que tenha lá curso de agroecologia, que esse jovem apresentado aqui e fazem isso. O IEF era para fazer isso. As universidades eram para garantir a agroecologia, garantir para que a história do seu povo, contada pelo seu próprio povo, pudesse ser garantida e ter continuidade. E assim, como estamos vivendo um momento difícil, sobretudo na questão ambiental, eu queria dizer para vocês que o homem habitou a terra. Tudo que ela encontrava, animais, plantas e flores, pássaros que ela encantavam, mata, serras e rios. Do sol, calor, chuva e frio, água limpa, só pureza. Arco-íris pelo céu, abelha, favo de mel na completa natureza. Vem a civilização, vem a tecnologia. E o homem se superando em música de fantasia, vai transformando o espaço, deixando o planeta escasso, de saúde, de ar puro. Foi o passado decente, nosso presente é doente, morte fatal do futuro. Natureza destruída, as florestas desmatadas, animais em extinção, solo sendo das queimadas, nossa terra é um vulcão que em erupção a pouco de explodir, o homem é pura arrogância e a sua ignorância que vai lhe consumir. Passarinho já lhe canta alegremente na flor, o seu canto é de tristeza como quem pede um favor, não destrua minha casa, não corte as minhas asas, eu preciso de voar, florestas, rios, que beleza, o palco da natureza, onde eu nasci para cantar, veneno que na terra deixa bem encarnecida, poluição das indústrias, fazendo mal nossa vida, uma nação sem destino, clamando por Deus divino, nosso Pai Celestial, devastação avançada, a vida não vale nada para o dono do capital, a camada de ozônio está um buraco profundo, a natureza formada pelas maldades do mundo, ganância, corrupção, dinheiro, corrupção, obras do capitalismo, quando sem compaixão que guarda no coração arrogância e egoísmo. O mundo é o corpo humano, o Brasil é o pulmão, a Amazônia transmite respiração, mas ela está afetada. Pouco a pouco, desmatadas, suas águas poluídas, os animais habitados, com o pulmão perfurado, irá acabar sendo. E a natureza ferida, vamos parar com essa história. E que no passado dos anos possamos falar de glória, que a paz e a esperança renasce feita criança por este mundo gigante, que o amor prevaleça. E nenhum de nós esqueça, a vida é mais importante. Aí, meu irmão, que maravilha! CPT de João Pessoa, Paraíba, registrando aqui Frei Gil Vander. De não deixar as minhas palavras aqui. Eu, como indígena, saí do meu território, larguei meu território na cidade, para vir aqui conhecer vocês aqui no Maranhão. Como a CPT, como eu sou também um membro da CPT, estou junto desde 2013, estou aqui acompanhando, dizer para a juventude indígena que está aqui, dizer para vocês que hoje nós temos a FUNAI, que ela luta pelo território indígena, ela luta pelos direitos indígenas. Nós temos a CPT hoje que dá um carinho também ao próximo, principalmente a juventude, trazendo a juventude para esse lugar, para que a juventude leve também o seu carinho, a sua dedicação para o seu protetor, que é o guerreiro que fica lá na aldeia, que é o cacique. Porque o cacique, ele ensina a um jovem a levar o seu conhecimento para a aldeia. Porque um cacique hoje, ele é vigiado todo canto que ele anda. Eu mesmo, como um vice-cacique da minha aldeia, já estou sendo vigiado já pelos guerreiros, pelos fazendeiros.
porque não é fácil você chegar a ser uma liderança, para chegar aqui e dizer para vocês que você tem um território. A coisa mais difícil hoje é o território, porque esse território todo foi dos povos indígenas. Hoje esse território, esse Brasil que chama, para a gente conquistar um pedaço de terra, derrama um pouquinho de sangue. Tem um governo, mais governo, criança nossa naquela casa lá em cima, mas jamais às vezes quer dar um pedaço de terra para nós. Temos que lutar na luta, na caneta e na palavra nós lutamos. Mas jamais nós brigamos com aquele negócio que sai fogo. Mas eles, de qualquer forma, para eles não querem dar um pedaço de terra. Nós temos aí o conhecimento com a CPT aí, que a CPT ela não é obrigada a dar um pedaço de terra o indígena não, mas ela já dá um conhecimento como você ia chegar até lá. E a FUNAI hoje não, a FUNAI hoje, primeira FUNAI ela dava o território, mas hoje não. Hoje é a própria liderança que tem que correr atrás, junto com o Ministério Público, junto com o deputado mesmo, algum deputado que apoia a causa de deputado, porque nós lá temos nosso território lá, ele está sendo junto com o Ministério Público. Lá em Minas Gerais, né? Minas Gerais. Nós temos o governo Pimentel 2018, ele assinou o decreto, nosso território estava bem direitinho, mas não passou para a FUNAI ainda não. Não passou ainda, mas assinou o decreto, mas esse ano a gente já tem o território. E hoje eu vejo o CPT, eu vejo todo mundo aqui, que maravilha, eu saí de Minas Gerais, sou da Bahia, sul da Bahia, de Caraíba, ali de Porto Seguro, já moro em Minas Gerais, é Costelo Mineiro, 45 anos que eu moro em Minas Gerais. Conheci a CPT em 2013, está ali meu companheiro ali, Valdeci, a Laje aqui, mais um coisa boa. Vocês estão de parabéns. Até eu cheguei aqui. Foi uma viagem longa. Saímos na sexta-feira. Cheguei muito. Mais de 50 horas, né? Mais de 50 horas. Mas para quê? Para estar aqui junto com vocês, conhecer vocês. Vocês da CPT, todos vocês aqui são todos da CPT. Eu não sabia desse tanto de gente da CPT. Sei que era só de Minas Gerais, aquele pouquinho. E sinto feliz. Sinto feliz com vocês. Não conheço vocês, mas agora estou conhecendo. Que maravilha esse lugar, esse estado nosso. Maravilha. Obrigado. Valeu, Clemer. Registrando aqui Frei Gilvander. Eu quero falar como Débora da CPT Rondônia. jovem, agricultora, feminista, né? Sou migrante do Acre, mas já fui adotada por Rondônia, e jovem, né? E aí é interessante, ambas as experiências, eu estava conversando com o pessoal ali, ambas as experiências são pertinentes, muito importantes para nós, jovens, universitários, doutores, né? As professoras doutoras, comunidades, os agentes da CPT. Mas é uma reflexão para a gente entender que não é somente importante as escolas, né, as experiências de escolas japonesas, mas isso também agrega a experiência dos povos do campo, das florestas e das águas. Não é você desmerecer um aluno que vem da juventude camponesa. Eu sou camponesa. Você olhar para uma juventude e se enxerga como camponês, isso é resistir. Porque hoje, você ser do campo, eu sou do campo. Quantas pessoas da minha idade têm vergonha quando você vai tirar seu título de eleitor? Como que é? Você é o quê? A pessoa vai ficar, eu sou estudante. Mas você se esquece que você é camponês, você é indígena, eu sou quilombola. Então hoje, a questão identitária é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque principalmente para os jovens,
faço parte desse coletivo, mas aqui estou falando como jovem camponesa, indígena, e você se vê essas pessoas que estão me representando, pessoas do campo, indígenas, quilombolas, povos de terreiro, né? Então, é muito legal para quem não é, que às vezes você se diz, mas eu não sou mais jovem, eu já não tenho mais 30 anos, mas você já foi. Que tal a gente se unir, segurar a mão do outro e ir nessa luta? Porque quem vai representar a gente, vocês, daqui a tantos anos, serão eles. Então é observar o que a nossa base anda falando, anda discutindo, e como várias pessoas falaram, é incentivar através dos sabedores e sabedoras que estão aqui. Então, quero agradecer ao pessoal do Rondônia, ao pessoal do Ceará, por apresentar essas experiências, e para a gente entender que através dessas e tantas outras experiências, não é somente desses quilombolas, desses indígenas, povos de terreiro que estão aqui, pessoal da Escola Camponesa do Ceará, mas tantas outras representatividades que não estão aqui, mas que a gente pode refletir, né? Obrigada. A contribuição, né, em relação à apresentação dos dois grupos, né? Quer dizer assim que, embora a palavra não existia, ela já foi como está passado, né? Podemos afirmar dessa forma, peguei isso hoje. Então, assim, quando a gente se propõe aí, busca de conhecimento, a gente sempre volta com algo novo. Tá? Então, eu usava essa palavra com, assim, digamos, até com certa coerência, né? Mas a partir de hoje eu vou repensar e já não vou mais usar dessa forma. Obrigado, professor, pela dica. Mas assim, acho que a gente precisa entender que nós precisamos estabelecer metas, traçar objetivos, né? E não tirar o pé da luta. Então, todas as falas aqui, elas se resumem a uma coisa que eu posso dizer, não seria a palavra teimosia, mas a palavra insistência no sentido de lutar, tá bom? Alguém falou pela manhã que não poderia, não lembro quem falou, não sei que foi uma voz feminina, era melhor você lutar, morrer lutando do que morrer sem lutar, certo? Então, penso que é dessa forma também. Então, nosso Brasil é um Brasil imenso, né, continental, e a gente pode filtrar essas experiências, né, num momento como esse, no congresso desse dia, para levar o que há de melhor para a nossa realidade, fazer as adaptações cabíveis, né? Aprender com o outro, porque é exatamente essa troca quem amplia o nosso conhecimento e que nos fortalece enquanto pessoa, enquanto sujeito, de transformação dessa sociedade. E vimos também que a sociedade ela precisa estar fortalecida, ela precisa transformar e se transformar. Certo? Então passa primeiro pela autotransformação, aí ele pode ajudar a transformar alguma coisa. Mas mais ou menos isso, né? Assim, em relação a colocou aqui também como sugestão da apresentação, eu vejo que aqui a gente está muito bem de cordelistas, né? Então o cordel é um gênero genuinamente nordestino, e eu penso que seria interessante a gente montar um cordel para apresentar lá na plenária, tá? Certo? Poderia até dizer que estou falando aqui sem muita empolgação, né, para somar com o trabalho do Ceará, que veio de antemão, depois que veio do Rondônia, para causar boa impressão, né? Sejam bem-vindos, parceiros, amigos e camponeses, ao estado do Maranhão. Aê, que maravilha! E eu acho que é desse princípio que a gente tem que traçar nossas lutas. Eu sempre acreditei muito que a educação ela é a porta de entrada para uma transformação, né? Então, na verdade, quando a gente fala em transformação, a gente está falando de todo o processo de transformação. Não é transformar apenas sair. Lúcio. Eu era alfabeto, hoje eu sou faculdade. Esse é apenas um caminho, é apenas um passo. Nós temos que empoderar o nosso conhecimento de tudo que tem direito, né? Se o agronegócio empoderou com os agrotóxicos, nós temos que
empoderar esse conhecimento tradicional e transformar isso em realidade, em vivência prática da comunidade. Né? Mas a verdade é que nós ter conhecimentos políticos do nosso direito, porque nós sabemos que quem está lá no campo, ele não precisa apenas da educação, ele não precisa apenas da saúde, não precisa apenas do meio de transporte. Principalmente a juventude que está no campo, ela tem que também ter um meio de lazer, tem que ter um meio social dela. E a gente está dizendo a juventude, mas é cuidar desse meio. Quando se fecha uma escola no campo, está dizendo que nós estamos fracassando. Quando fecha uma igreja, está dizendo que nós estamos fracassando. E o capital é isso. Quantas vezes nós já fomos para a rua para garantir que a escola acontecesse? Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Por exemplo, eu estou convivendo com uma comunidade de Meirinha há 6 anos, e essa comunidade puxou mais para a escola. O poder público puxou, o município principalmente puxou mais para a escola. E isso resultou numa avalanche da população de Meirinha indo para a cidade, ou indo para os aglomerados maiores, tipo na região que lá na região, indo para Nazaré, que é o distrito, ou indo para Calama, ou indo para São Carlos. Mas as comunidades pequenas, que tinha aquelas escolinhas do primeiro ao quinto ano, não tem mais. Vocês anotaram? Então isso é estratégia oriental. Se nós não traçar essas lutas para manter essas estruturas que são nossas, nós vamos perder espaço do capital, porque é isso que o capital quer. Porque quando inventaram a polarização das escolas, não foi dentro do Ministério da Educação que discutiram, mas foi no Ministério da Agricultura. Foi o agronegócio que fez a proposta de polarizar as escolas do campo, justamente para abrir espaço no campo o agronegócio avançar. Então esse é o nosso grande desafio. E aí está aberto para recuperar. Guaxarina, Pará, e o trabalho voluntário, ele acontece aos fins de semana e feriados, porque eu sou funcionário público, sou docente da rede estadual e municipal, então o tempo que me sobra aos fins de semana e feriados já está junto com o meu povo, formando e fortalecendo. Então, diante das experiências apresentadas, isso me chamou a atenção, uma situação, o jovem do campo, e me reportou a questão: quem são esses formadores desses jovens do campo? Quem são os professores que formam os jovens do campo? Porque hoje nós temos professores muito no sentido urbanocêntrico, trabalhar ao pé da regra a BNCC. E aí quando vem um curso que é diferenciado, A BNCC é Base Nacional Comum Curricular, que rege a educação, para a educação ser meramente estatística, índice, e não conhecimento propriamente dito. Então, em Abaetetuba, que é uma cidade de 250 mil habitantes, é uma cidade com 72 ilhas, então a ACTT ela entrou a partir de 1999, em Abaetetuba, especificamente a Guaxarina lá envolve Abaetetuba, Cará, Moju, fez um trabalho belíssimo lá, uma questão do projeto de assentamento agroextrativista. Uma vez que a Abaetetuba ela é de família tradicional, que entendam bem, mas pela nomenclatura, foi necessário registrar como projeto de assentamento. Mas nós somos famílias tradicionais, nascidos e criados na margem do rio, pescadores, lavradores, agricultores. Então, a partir daí, resumindo, a CPT fez um grandioso trabalho, trabalhou a questão da base da política, fortalecendo essa política emancipadora de educar
né, de resistir e conseguir reexistir. Né? Então são os 3 verbos aqui que eles precisam ter na nossa mente. Então, nesse sentido, os nossos grandes mestres, né, da CPT Guajarina, o Romilde Teles, mais conhecido como Ró, e o Domingo da Trindade, o popular Sopra, eles fizeram a Páscoa, né, e com isso deixou uma situação meio complicada para nós. Como vamos prosseguir na luta, né, sem esses 2 baluartes? E aí procuramos nos reenergizar, né, e buscar forças. E aí nós começamos a fazer articulação. Primeiramente, nós fizemos onde o seu Ró residia, solicitamos um espaço lá da família para nós botarmos uma biblioteca, uma sala de leitura, né, para dar nome a ele. E essa leitura é para crianças e jovens. São leituras de livros que vêm trabalhar a questão da fomentação do saber político, né, de se defender, de autodefesa diante do que o professor falou agora há pouco, né, da invasão do colonizador, né, para destruir o que nós temos. E aí nós fazemos lá aos fins de semana um domingo com as crianças e adolescentes, no outro domingo com a juventude, e estamos buscando também os maduros para que eles possam vir e somar. No sentido da educação, nós trabalhamos e discutimos com a Secretaria Municipal de Educação, que eu creio que tiraram a tala dos olhos e começaram a perceber que o movimento social é força, tem potência, né? E começamos a articular um curso para professores que trabalham nas ilhas. O curso é de uma pós-graduação de práticas educativas nas escolas do campo da Amazônia paraense. Por quê, meus amigos? Os professores, eles vão somente para fazer o ensino técnico, aplicar o beabá, assinar a lei de escrever, né? Nós, além de trabalhar, nós temos que trabalhar para o bem viver, né? Esse é o nosso protagonismo, é o bem viver, é cuidar de onde nós estamos, do lugar de onde nós estamos. E a Baitetuba, para quem viaja no mundo da tecnologia, a Baitetuba ela estava sendo invadida pela Cargill, né? Então a juventude, junto com a ancestralidade, mostramos a força que nós temos, né? E a priori a Cargill disse aqui não vai dar. Cargill é aquela mega empresa. Exatamente. Então, aqui não vai dar. Pegou o barco e saiu. Foi para outro estado, não sei para onde veio, né? E aí se veiculou o noticiário. A Baitetuba perdeu bilhões de reais, que é o que o capitalismo prega, né? Mas para nós que somos ribeirinhos, esses bilhões não valem nada, né? O que vale é o nosso bem viver na nossa terra, né? Ter uma água boa para consumir, ter peixes para pescar e ter frutos para tirar e nos alimentar, né? Então, essa experiência se ela me reportou nesse sentido, né? De trabalhar o educador, o docente, né? Com essas crianças desde a educação infantil, fomentar nelas, né? A força que tem o campo, para que elas cresçam, né? Sabendo que elas vivem num lugar que gera renda e que gera envolvimento. Não é desenvolvimento. Nós, agricultores, temos que mudar essa palavra. Quando o colonizador chegar e falar que é desenvolvimento, nós temos que dizer para ele que nós queremos envolvimento, que nós queremos partilha, né? Que nós queremos conhecimento. Então, nesse sentido, e aí eu trago a questão do bicho, né?
Nego Bispo, porque ele é uma palestra, o artigo dele é A Terra Dá, o Antônio Bispo, a Terra dá, a Terra quer. Já leram? Interessante. Então, para resumir, ele lá, um pesquisador de Cabo Verde, pergunta para ele sobre a questão da decolonização, né? Professor Bispo, como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo? E aí, Antônio Bispo responde, vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Então, jamais vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. E o que é a cosmofobia? As professoras elas já diziam antes que o Sarney tinha medo de quê? A cosmofobia é o medo de ser, das nossas ancestralidades, do nosso ser mitológico, do nosso ser da floresta. Então, esses grandes empresários, é isso que nós temos que potencializar diante deles, desses senhores da gravata, que chegam lá com um discurso de desenvolvimento. E nós temos que dizer que nós queremos envolvimento com todos os seres da floresta. Então, nesse sentido, eu quero finalizar parabenizando os dois grupos, parabenizando a equipe de assessores e coordenadores e dizer gratidão por esse momento de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês, agradecendo a CPT por me dar a oportunidade de estar aqui, e agradecer ao Deus Supremo que nos alcança a estar de pé e nos potencializa cada vez mais para o enfrentamento contra o desenvolvimento capitalista a favor do envolvimento espiritual humano. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Registrando aqui Frei Gilvander. Nosso companheiro aqui, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela e sou agricultora, luto pela terra. Também para poder trazer um alimento saudável para todos vocês da cidade. O campo da cidade, a gente fala. Então, ele falou, quem é que nos ensina? Eu aprendi com minha avó, e cuidar da terra, como a gente produzir, como que a gente se alimenta, como compartilhar. Eu sempre gostei, quando tinha uns 13, 14 anos, gostei de ouvir, sempre as pessoas mais velhas, gostei de ouvir as histórias dele. Ter conhecimento e poder passar isso também. Aprender, ter um aprendizado, a gente aprende como é que ele vai enfrentar a vida, enfrentar isso que hoje nós estamos enfrentando, que eles estão enfrentando junto com a comunidade. E lutar pela nossa terra para a gente poder permanecer onde a gente mora. Porque a gente dá conta de perder as nossas terras. E também o mais precioso é produzir nosso próprio alimento, alimentar outra família também. Quando precisa, a gente está pronto para ajudar. E aqui eu quero dizer, e eu ia falar hoje, não consegui, mas queria pedir para o nosso presidente que ele contribuir a assinar o projeto do CINTA. E queria pedir que realmente ele não fosse para assinar, porque ele ia, adiantar nosso sofrimento. E quando o Papa morreu, ele soube, sempre falando, graças a Deus, mas a gente ficou muito sentida, mas assim, ele não foi em Porto Velho.
E a gente ficou, sabe, como diz, né? Tem mais que não tá bem, né? Mas a gente ficou muito triste e também feliz porque ele não foi e não assinou por enquanto tá ainda nessa tentando resolver, né? Como é que vão fazer. Então isso vai me prejudicar sempre apoiada pela CBT em 2017, a gente com a CBT e na época era a Petro ainda. Quero agradecer ao Zezinho e a nossa luta, o nosso processo. Né? Então, a gente começou essa luta, de lá para cá, a gente está resistindo, né? Esse valor é resistência, né? E a gente está resistindo lá para poder a gente permanecer no que a gente sabe fazer, lutar por nossa terra, né? Lutar por nós, nossos filhos, né? E agora nossos netos, bisnetos, né? E o que a gente quer deixar, né, como conhecimento, a gente lutar com os jovens, junto com todos que a causa, né, que a causa nossa, né, muito, assim, feliz, né? Muita luta mesmo. Então, é isso que eu queria dizer. É que a gente está aqui pronto para a gente lutar junto, esse agarramento das mãos e lutar, né? Fazer a nossa luta, né? Fazer o que a gente sabe fazer, resistir, né? A resistência é o que leva a nossa vitória. Obrigada. Uma foi da equipe de Rondônia, né, que iniciou a apresentação com a voz da juventude, que veio aqui de um antro, né, da apresentação de uma roda circular, e foi falando da jornada da comunicação, né, que é um processo de formação, veio de uma vertente voltada para a educomunicação, né, e logo após veio a apresentação da equipe CPT do Ceará, que apresentou sobre a escola camponesa, que é a escola voltada para os jovens, com o intuito de fortalecer a identidade do jovem com o campo, como também trabalhar nesse jovem manejo, né, com o solo, com a conservação do solo, com o manejo com as pragas, como também as suas vivências tradicionais através do campo, né? Logo após teve as perguntas e considerações, no qual o Everaldo falou de sua experiência, que trabalha em escola agrícola rural, e perguntou como os jovens aceitaram, né, a metodologia e qual foi a metodologia utilizada. E aí a equipe explicou que foi uma formação de curto período, que funciona 3 dias, um módulo, que esse módulo é dividido em 3 meses, então cada mês tem um módulo. E que é diferente, né, a escola camponesa da escola agrícola, porque a escola camponesa tem um tempo mais curto de aprendizado, enquanto a escola agrícola é um tempo mais duradouro, né? Depois, o Wellington perguntou sobre a estrutura de formação dos jovens na escola camponesa e como suporte dos interesses dos alunos, como que a equipe lidar com isso. E a equipe respondeu que a idade é algo muito importante nesse caminhar, porque quando você junta ali jovens da mesma idade, é mais fácil de manusear, porque os jovens já vão se entrosando, né? São papos, a gente lá no Ceará, papos mais coincidentes, então fica mais fácil. Esse de Rondônia, né? Falou da importância da luta de Toré, falou e ressaltou a timidez do seringueiro, compartilhou que tem comentários voltados para o seringueiro, que às vezes deixam mesmo, né, se receioso mesmo de falar, que falou também da importância do seringueiro e que ela ressaltou também da importância de a gente frisar a identidade do seringueiro com a natureza, né, desse culto mesmo do seringueiro com a natureza. Das tecnologias ancestrais, né, que é enxada,
matratas, que em outros lugares também são chamados de pica-pau, que é importante também a gente identificar quais são as tecnologias ancestrais. Não tem que faltar. E ela também deixou muito clara essa palavra de resistência e existência, para a gente frisar essa palavra, né? Da gente resistir e existir nesse processo, como que vamos transformar as nossas ações dentro desse processo. Tem que firmar essa palavra, não tem que sair com ela mais firme daqui. Nesses 3 dias essa palavra vai ter que caminhar um pouquinho mais. Não apenas resistir, mas reexistir, né? Reexistir. Reexistir, então. Porque a gente só fala resistência ou então outras palavras, mas nós temos que ressignificar ela para caminhar aqui. A gente pode aproveitar, né, potenciais de formas de apresentação da roda circular, do memorial vivente, acho que são potenciais fortes, né, do cordel, né, pensar em alguma coisa que a gente demonstre essa multiplicidade de identidades das juventudes, acho que é uma coisa que apareceu aqui também. E eu penso que a nossa tarde teve um eixo, né, que é educação e comunicação. É o eixo da nossa tarde. Então eu pensei, na educação é tudo, mas a gente poderia aqui nessa metodologia, né, pensar principalmente a agroecologia e a política, né, uma perspectiva mais ampla, enquanto que na comunicação a memória e a identidade. E aonde que a gente vai conseguir convergir isso? Na ancestralidade, no sagrado e no sonho. Pensei algum caminho assim que o grupo pudesse, né? E daí concordo com o companheiro ali, que eu acho que tem um potencial de cordel aí, o grupo do Ceará que apresentou, ele que já veio falar e já construiu, né? Que pode ser importante enquanto linguagem, né? Para a gente levar para... Tem a questão da identidade, a arte e a articulação campo-cidade, que é um fator importante. Eu acho que para a gente trazer uma leitura para a CPT, é importante essa questão da arte e a articulação campo-cidade, que a juventude tem muito mais essa característica de trazer, né? E a ancestralidade, ela vai... e aí eu acho que só queria frisar essa questão da educomunicação, como a Flávia trouxe para a gente, como um ato potente, político, orgânico e é conectado ao território, né? Então não é uma comunicação que vem de dentro para fora, mas isso. Então acho que é isso. E eu acho que tem vários elementos que foram trazidos aqui que falam da metodologia, né? Como que, né, tem a reforço da questão da educação, mas tem metodologias que a gente pode pensar dentro do próprio trabalho da CPT, dentro dessa perspectiva, né, de ser e de apontar para a CPT o que a CPT tem que fazer, né? Assim, então eu acho que esse é um fator importante. E outro que eu acho que é importante destacar, né, a gente tem sempre trazido um TC, a ceia dos pobres, que é amanhã, né? Mas eu acho que tem um elemento que veio hoje, que é as ceias das juventudes. Como tecer essas ceias das juventudes, que talvez amanhã, em outro momento, também a gente pode trazer como um debate também para a gente ir caminhando. Nós queremos